A passagem de hoje é Marcos 14, versículos 66 a 72. Vamos ler juntos. E estando Pedro embaixo, no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que estava se aquentando, olhou para ele e disse: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou-o dizendo: Não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam, disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles, porque és também Galileu. E ele começou a imprecar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás tu. E retirando-se dali, chorou. Amém. Vou compartilhar a palavra de Deus sob o título Totalmente Isolado para nos conectar. Deixem-me mostrar a foto de uma mulher. O nome dela é Stephanie Peacock, e ela é britânica. Há um termo que sempre precede seu nome em relação à sua profissão e cargo. Esse termo é ministra da solidão. De fato, esta mulher é a ministra da solidão, uma figura de nível ministerial no atual governo do Reino Unido. A responsabilidade desta política no governo é lidar com a solidão dos cidadãos. Por isso, ela é chamada de ministra da solidão. Ministra da solidão, o que vocês acham? Parece um cargo que também precisaríamos em nosso país? Embora seja um título muito estranho, ele não revela vividamente um aspecto um tanto amargo da nossa era? A tendência global é o aumento de lares com uma só pessoa e, especialmente após a era da Covid, a solidão e o isolamento não são mais considerados problemas pessoais, mas sim questões sociais graves que exigem a intervenção do Estado e da sociedade. O número de crianças que não saem de seus quartos está aumentando, e notícias sobre mortes solitárias em todo o mundo não são raras. Por isso, países como o Reino Unido e o Japão criaram sistemas para que departamentos governamentais gerenciem a solidão e o isolamento. Um relatório recente da Organização Mundial da Saúde, OMS, mostra que a situação é muito grave. A OMS já apontou que a solidão não é uma emoção individual, mas uma crise de saúde pública global, um problema de saúde pública que o mundo inteiro precisa resolver em conjunto. De acordo com esses dados, 1 em cada 6 pessoas no mundo, ou seja, cerca de 16%, experiencia de fato a solidão. Além disso, estatísticas de 2014 a 2019 relatam que mais de 870 mil mortes por ano estão relacionadas a essa mesma solidão. Isso significa que cerca de 100 pessoas por hora morrem de mortes relacionadas à solidão, mortes causadas pela solidão. O isolamento e a solidão não são mais uma simples questão de emoções individuais. Tornaram-se um problema social que devemos considerar e resolver juntos. A passagem de hoje conta a história do completo isolamento de uma pessoa. Quem está passando por essa solidão terrível? Essa solidão que verdadeiramente corta até os ossos. Essa pessoa é o nosso Senhor, nosso Jesus. Se nos lembrarmos do que aconteceu apenas alguns dias antes, se considerarmos os eventos de apenas 3 ou 4 dias atrás, essa solidão, esse isolamento, é verdadeiramente difícil de entender. Se voltarmos no tempo bíblico para o Domingo de Ramos que celebramos hoje, o que aconteceu poucos dias antes da passagem de hoje foi precisamente o Domingo de Ramos. Jesus entrou na cidade de Jerusalém. As pessoas, cada uma segurando ramos de palmeira, o aclamaram e o receberam. No entanto, em apenas alguns dias, em apenas 3 ou 4 dias, as pessoas mudaram 180 graus. Os gritos de aclamação do povo, as calorosas boas-vindas, transformaram-se na fria maldição da morte. Crucifica-o. Olhando para trás, porém, isso não é tão surpreendente. Ninguém aceitaria facilmente a atitude e a reação das pessoas.
que mudaram para a direção oposta em um instante. Contudo, em comparação com o que vou explicar agora, isso na verdade não é grande coisa. Um dos discípulos, com quem ele havia compartilhado as alegrias e as tristezas da vida, o traiu. Por meras 30 moedas de prata, ele vendeu seu mestre, Jesus. Esse discípulo era alguém que havia deixado sua família e seu trabalho para seguir Jesus. Isso não teria tornado o coração de Jesus, o peito de Jesus, mais amargo e doloroso? As pessoas vieram para prender Jesus como um criminoso. Então todos os discípulos fugiram, e nem uma única pessoa permaneceu ao seu lado. Por 3 anos, esses 3 anos em que comeram e dormiram juntos, nenhum de seus discípulos ficou para proteger Jesus. A passagem de hoje é a história que mais entristeceu e isolou o coração de Jesus. O protagonista da passagem de hoje não é outro senão Pedro. A história da traição do discípulo conhecido como o principal de Jesus é a história da passagem de hoje. Ele estava no pátio onde Jesus estava sendo mantido prisioneiro. Lá, interrogado por uma criada que o reconheceu e por outras pessoas no pátio, ele negou Jesus por 3 vezes. Na terceira vez, ele até mesmo o amaldiçoou. Embora a Bíblia use a palavra amaldiçoar, na verdade ele insultou Jesus. A negação de Pedro, naquela noite, deve ter angustiado o coração de Jesus mais do que qualquer outra coisa que aconteceu. Essa confissão não é uma questão de saber ou não saber intelectualmente, mas uma questão de relacionamento. As pessoas o interrogaram. No versículo 67, elas disseram: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. E nos versículos 69 e 70, elas o acusaram dizendo: Este é um dos tais. A expressão um dos tais, no original, significa simplesmente um deles. Pertencia a eles. As pessoas acusaram Pedro de ter estado com Jesus, de ser simplesmente um deles, um dos discípulos de Jesus. E Pedro negou isso. Então, o que Pedro negou? O que Pedro negou foi o próprio fato de ter estado com Jesus, o fato de ser um dos discípulos de Jesus, de estar incluído entre eles. Foi isso que Pedro negou. Pedro negou o tempo que passou com Jesus e negou sua afiliação, sua pertença à comunidade de discípulos. E ele negou dizendo: Eu não estava com aquele homem, e eu não pertenço àquele homem. Ao negar assim, o que Pedro disse especificamente? Ele chegou a dizer isto. Vamos ler juntos o versículo 71 de nossa passagem de hoje. E ele começou a imprecar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. Amém. Pedro nega conhecer Jesus. A confissão de não conhecer não é simplesmente uma questão de conhecimento intelectual, de saber ou não saber. Na Bíblia, a questão de conhecer ou não conhecer está sempre relacionada ao relacionamento. Ele estava dizendo: Eu não tenho nenhuma relação com Jesus. Essa pessoa não tem nada a ver comigo. E assim, naquela noite, Jesus se tornou alguém sem nenhuma relação com Pedro. Haverá algo mais doloroso do que se tornar alguém sem relação para a pessoa que você ama? O que mais feriu o coração de Jesus naquela noite, mais do que qualquer maldição afiada da multidão, foi a negação de uma única pessoa, Pedro, dizendo: Não o conheço. As palavras de uma única pessoa, Pedro, dizendo: Não tenho relação com esse homem. Talvez tenham sido essas palavras que mais feriram o coração do nosso Senhor. Se pensarmos em quem era Pedro, podemos entender o coração de Jesus. Pedro era o discípulo que Jesus amava de modo especial entre os 12. Mesmo para lugares onde os outros discípulos não podiam seguir, Jesus sempre levava Pedro consigo. Por isso, Pedro testemunhou com seus próprios olhos Jesus sendo gloriosamente transfigurado no Monte da Transfiguração e até entrou no quarto onde uma menina morta foi ressuscitada. Talvez a experiência mais especial de todas tenha sido caminhar sobre as águas do Mar da Galileia, de mãos dadas com Jesus. Esse era Pedro. Mas agora, esse mesmo Pedro negou friamente Jesus, e o fez 3 vezes, negando-o veementemente com maldições. Eu não conheço aquele homem.
ele não tem nada a ver comigo. É o que ele está negando. Naquela noite, o relacionamento de Jesus com todos foi rompido. O isolamento de não ter ninguém do seu lado, a solidão de ver até mesmo seus discípulos íntimos o negarem e o abandonarem. O que Jesus sentiu naquela noite foi uma solidão completa, um abandono completo e um isolamento completo, onde todos os seus relacionamentos foram cortados e quebrados. Na verdade, na cruz, Jesus experimentou uma separação ainda mais profunda. Foi a separação do Pai, Deus. Como bem sabemos, na cruz, Jesus clamou: Eloi, Eloi, lema sabactani. Isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Na cruz, Jesus, que carregou sobre si os pecados de toda a humanidade, recebeu em seu corpo toda a maldição e teve que permanecer em uma separação e isolamento que até mesmo Deus teve que ignorar. Amados, no entanto, esta história de isolamento e separação terríveis não termina apenas com separação e isolamento. Na cruz, Jesus, separado de Deus Pai, o que ele realizou através dessa separação foi nos conectar a Deus. Da mesma forma, a história da passagem de hoje não termina apenas com separação e isolamento, mas avança para uma nova conexão e união. Vamos ler juntos o versículo 72. E o galo cantou segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás tu. E, retirando-se dali, chorou. Amém. Ao ouvir o segundo canto do galo, Pedro se lembrou de algo importante que havia esquecido até então. Eram as palavras que Jesus lhe dissera pouco antes, na última ceia. Hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Pedro já tinha ouvido essas palavras. Portanto, este sofrimento de Jesus não foi algo inesperado. Jesus já sabia que tudo isso aconteceria. E Jesus já havia dito tudo isso a Pedro de antemão, e tudo aconteceu exatamente como ele havia dito. O Evangelho de Marcos registra precisamente que Jesus disse que antes que o galo cantasse 2 vezes, Pedro o negaria 3 vezes, e que isso aconteceu exatamente como ele havia dito. A Bíblia sempre enfatiza um ponto sobre o sofrimento de Jesus. É que o sofrimento de Jesus não foi um sofrimento passivo. O sofrimento passivo é algo que se sofre por ignorância ou por falta de poder. Esse sofrimento de ignorância e impotência é apenas um sofrimento passivo, um sofrimento recebido sem poder fazer nada. No entanto, Jesus já sabia. E mesmo assim, ele não evitou nem fugiu, mas o suportou. Por isso, o sofrimento de Jesus não é um sofrimento passivo. É um sofrimento de amor, suportado mesmo sabendo e podendo evitar. O sofrimento de Jesus é um sofrimento ativo. Marcos expressa isso com ainda mais ênfase. Essa ênfase está no versículo que precede imediatamente a nossa passagem de hoje. Vamos ler juntos o versículo 65, olhando para a tela. E alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhe punhadas, e a dizer-lhe: profetiza. E os servidores davam-lhe bofetadas. Amém. As pessoas zombaram de Jesus, cuspiram nele e o espancaram. Mas há uma parte muito importante aqui. É a cena em que cobrem seu rosto e o golpeiam, e zombam de Jesus dizendo: profetiza. Depois de vendar os olhos de Jesus e bater nele, disseram: adivinha quem te bateu, se és um profeta, adivinha. Naquele momento, nosso Jesus permaneceu em silêncio. Ele não se revelou dizendo: vocês sabem quem eu sou e acham que eu não consigo fazer isso? As pessoas devem ter pensado: que tipo de profeta é este que nem sequer sabe isso? No entanto, havia uma pessoa naquele lugar que era diferente. Havia uma pessoa no pátio do sumo sacerdote que era diferente. Ele era o discípulo que tinha ouvido antecipadamente as palavras: hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás tu. O discípulo a quem já havia sido dito o que aconteceria, e que se lembrou dessas palavras. As pessoas não conheciam a verdadeira identidade de Jesus, mas Pedro,
unicamente, conhecia Jesus. Ele sabia que o sofrimento que Jesus suportava não era um sofrimento suportado na ignorância. Que o sofrimento que Jesus suportava não era por falta de poder ou impotência. Entre as muitas pessoas naquele pátio, aquele amado discípulo, apenas um, percebeu e compreendeu esse fato. Para que a história de trair e negar Jesus não terminasse em fracasso e desespero, para que essa história pudesse recomeçar com lágrimas de memória e arrependimento, Jesus deu ao seu amado discípulo outra chance. Ele o fez reconectar-se com o Senhor. Assim, o lugar do fracasso, onde ele negou Jesus, tornou-se um lugar de decisão para a restauração. Eu abençoo, em nome do Senhor, para que este lugar seja um lugar assim para todos que participam deste culto hoje. Amados, nosso Jesus, mesmo no lugar de sua completa solidão, não se preocupou com sua própria solidão, mas com a nossa separação, nosso isolamento, para que não fôssemos separados do amor do Senhor, para que não fôssemos cortados do amor do Senhor. Nosso Senhor, mesmo em seu lugar de isolamento, estava nos conectando, mesmo que sejamos como Pedro, que o negou 3 vezes dizendo, não conheço aquele homem, que negamos Jesus quando há uma pequena perda, que dizemos palavras frias de que não pertenceremos a Jesus, de que não estaremos com Jesus quando isso se torna um fardo. O Senhor ouve essa voz fria como uma faca e pensa assim: e se eles forem realmente cortados? E se essas crianças ficarem realmente isoladas? E se eles forem realmente separados? Ele se preocupa conosco e nos dá outra chance. Ele nos fez saber de antemão que o lugar em que estamos não é um sofrimento suportado sem poder. Que a cruz não é suportada por ignorância. Que é um sofrimento suportado para vos conectar a Deus, para vos unir a Deus, mesmo sabendo e podendo escapar. Ele nos fez ouvir o canto do galo, nos fez lembrar e chorar, para que não fôssemos cortados, para que não ficássemos isolados, mas conectados, unidos, para que nós também pudéssemos permanecer nele. Esta conexão, esta união, é uma união obtida porque nosso Senhor foi tão terrivelmente isolado. Amados, lembremo-nos do nosso Senhor, que nos uniu e nos conectou naquele lugar onde ele estava completamente isolado. Lembrando o amor de nosso Jesus que nos conectou assim, vamos viver nos esforçando ao máximo para que esta conexão e esta união não se afrouxem nem se rompam. E em algum ponto dessa conexão, vamos viver conectando e unindo outra pessoa. Que o amor de Cristo, que nos uniu através do isolamento, que a graça de Cristo, que fez do lugar de ruptura um lugar de conexão e restauração, transborde abundantemente nesta semana, a Semana Santa que agora começa. Eu os abençoo em nome do Senhor. Vamos orar. Senhor de amor, obrigado. No local onde todas as pessoas proferiam palavras de maldição, onde todos os discípulos o abandonaram, e onde até mesmo Pedro, seu amado discípulo principal, o negou 3 vezes, naquele local de completo isolamento, nosso Senhor desejava e esperava apenas que fôssemos conectados, apenas que fôssemos unidos. Por isso, a negação de não o conheço por 3 vezes não se tornou desespero e fracasso, mas lágrimas de memória e compreensão, um lugar de restauração. Não esqueceremos e lembraremos da conexão alcançada através do isolamento e da separação, a união com o amor e a vida de Deus. Que esta seja uma semana em que vivemos conectando outra pessoa a esse elo de amor. Oramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.